Oi, gente, tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje eu vou ensinar pra vocês um vestido muito lindo e fácil de fazer, que eu peguei uma inspiração lá no Pinterest. Mas pra começar, vamos para a primeira etapa, que é a escolha do tecido. Então, eu peguei o meu guia de tecidos, que é esse livro aqui, fui na categoria malha, porque para esse vestido de hoje precisa ser feito com malha. Então, no meu livro, na categoria malha, tem vários tipos de malha e eu escolhi uma que eu já tinha em casa, que é a malha piquê. Então, depois de escolhido a minha malha, agora vamos lá para o passo a passo. A gente vai ter que fazer esse vestido com malha porque a gente vai ter que tirar uma porcentagem de elasticidade para que ele fique justinho no corpo. Então, eu vou começar esticando assim o meu tecido com o lado avesso para cima. Vou medir a circunferência do meu busto, que deu 82. Aí eu tirei 10%, é só fazer esse cálculo bem simples na calculadora e deu 74 centímetros. Então, a largura do meu cropped vai ter 74 centímetros. Então, eu vou marcar aí essa largura. Eu escolhi uma altura de 30. Essa altura, eu vou explicar agora como foi que eu encontrei essa altura. Eu vou usar essa imagem como referência para demonstrar. Então, na parte de cima, eu peguei esses 20 centímetros, mas contando que é 20 centímetros já com margem de costura, mais esses 10 centímetros da parte de baixo. Então, foi exatamente daí que eu tirei esses 30 de altura. E aí, agora, eu vou só fechar esse retângulo que tem 74 de largura e 30 de altura. E aí, eu vou cortar mais 3 desse, porque eu preciso de 4 retângulos desse, que é 2 para frente e 2 para a parte das costas, já que eu vou fazer essa parte do cropped forrada. Agora, eu vou pegar só um retângulo e vou começar fazendo o desenho nele, para depois fazer no restante. Então, de baixo para cima, eu vou marcar aqueles 10 centímetros, que é exatamente os 10 daquele detalhe da parte de baixo, e vou passar uma linha assim. A parte de cima é a parte do busto e a parte de baixo é a parte do recorte. Agora, eu vou dividir essa medida ao meio e marcar 6 centímetros para cada lado. E a olho mesmo, eu vou fazer uma curvinha aí, que é para imitar a curvinha que tem no modelo do vestido de inspiração. E aí, eu vou dobrar agora ao meio e cortar ele, assim, de forma dobrada, para que os dois lados saiam na mesma proporção. E agora, eu vou pegar os outros 3 pedaços e vou imitar esse mesmo corte. Então, vou dobrar ele e vou dobrar o que já tá cortado e só copiar esse mesmo corte que eu fiz, porque eu preciso que os 4 tenha esse mesmo recorte, porque eu vou usar esse mesmo recorte para a parte da frente e para a parte das costas. Mas tem como também, na parte das costas, você fazer tipo um top reto, mas eu quis usar esse detalhe assim, tanto para a parte da frente como para a parte das costas. Então, tá aí os 4 já marcados e cortados. E agora, eu vou fazer um ajuste, que é o seguinte, eu vou tirar 2 centímetros aí na parte de baixo, já que a minha cintura é mais fina, eu preciso tirar para que o top tenha um bom caimento no meu corpo. Se você também tiver essa parte da cintura mais fina, você tira aí uns 2 centímetros, tá? Porque aí o caimento vai ficar melhor. Então, eu marquei 2 centímetros de cada lado e vou cortar. E agora, vamos lá para a montagem. Eu tenho 4 recortes, né? Então, eu vou pegar 2 e vou virar assim, avesso com avesso, tá? Eu juntei avesso com avesso. E vou pegar os outros 2 e juntar de novo avesso com avesso. Eu vou fazer uma costura para que as laterais fiquem embutidas. Mas caso você ache difícil, você pode só juntar tudo e costurar. Então, eu vou fazer esse movimento aí que você tá vendo. Se não deu para entender, volta o vídeo e vê de novo. Eu juntei avesso com avesso e aí depois fiz essa união aí por baixo, outra por cima. Dessa forma, a costura da lateral, das duas laterais vão ficar embutida. Pode voltar o vídeo quantas vezes for necessário para você entender, que só de olhar você vai conseguir entender. Mas caso você não quiser fazer esse detalhe embutido, você faz a costura normal mesmo, uma costura reta e zigue-zague. Na verdade, como esse tecido é uma malha que estica bastante, tem que costurar uma costura zigue-zague, que foi o que eu fiz também. Fiz uma costura de zigue-zague. E aí, eu embuti a outra lateral, tá? Pra ficar um acabamento mais profissional.
e vou alfinetar para depois ir para a máquina costurar. Prontinho, depois de costurado, ficou todo embutido. Agora, a gente vai para a próxima etapa, que é o seguinte: a gente vai passar elástico nessas duas laterais, tá? Então, eu vou pegar um elástico de 1 centímetro e vou para a máquina costurar na parte de dentro, esticando um pouquinho. Mas tenta não esticar muito, porque, por exemplo, eu acabei esticando um pouquinho demais nessa parte de baixo e você vai ver depois que colocou no corpo ficou um pouquinho franzido. Não que isso ficou feio, mas se você não quiser que fique franzido, você estica um pouquinho menos, tá? Então, você vai dando só uma leve esticadinha, só pra dar uma pressão no elástico mesmo, tá? Pra ele não ficar tão franzido, mas também não ficar todo solto e esgaçado. Então, eu fui costurando nele inteiro com uma costura zigue-zague. Prontinho. Agora eu vou virar e vou costurar novamente para que esse acabamento e esse elástico fique embutido. Vou virar esse elástico e vou costurar de novo com uma costura zigue-zague, esticando o tecido e o elástico, para que não fique nada enrugado. Prontinho, e ficou assim. Eu vou repetir esse mesmo processo na outra lateral. Pronto, depois de ter colocado o elástico, agora a gente vai para a parte da saia. Eu vou fazer uma saia godê, você pode fazer uma saia vazê. Então, eu dobrei o tecido ao meio e dobrei ao meio de novo. E a partir dessa quina, eu vou começar a traçar o godê. Então, para traçar esse godê, eu peguei a circunferência da minha cintura, que é 65 centímetros, coloquei mais 5 centímetros de margem de vestibilidade e dividi por 6,28, que é uma regrinha. O resultado deu 11, alguma coisa, eu arredondei para 12. Então, daquela pontinha para baixo, eu vou marcar 12. E daquele círculo para baixo, eu vou marcar o comprimento da minha saia, que foi de 45 centímetros, tá? Então, eu já tenho aula de como cortar, marcar e cortar uma saia godê. Se vocês quiserem ver, esse caso aqui não tenha ficado muito explicado. Mas acredito que todo mundo aqui sabe como é que faz, né, uma saia godê. Se não souber, eu vou deixar o link na descrição de uma aula de uma saia godê, mostrando o cálculo certinho. E aí, eu vou cortar no círculo de baixo, que é a barra da saia, e na parte de cima, que é a parte da cintura. Prontinho. Agora, antes de costurar, né, embutir tudo, eu vou colocar elástico também na cintura. Então, primeiro eu vou medir esse elástico na minha cintura, pra depois pregar ali na saia, tá? Distribuindo bem o elástico. E na parte aí de cima do vestido, da blusinha, eu fiz uma dobra de 3 centímetros, né, que eu medi no meu corpo, vi que tinha que embutir 3 centímetros pra ficar na altura boa. E sobre a alça, eu tinha feito uma alça grossa, mas não combinou. Fiz uma alça fina, que eu vou já mostrar. Achei que não combinou também, então eu vou mostrar esse vestido em duas opções. Ele sem alça, que eu achei que ficou mais bonito, e ele com alça fina. No resultado final, vocês vão ver. E aí, eu vou costurar esse elástico em toda a circunferência da saia. E vou repetir aquele mesmo processo de virar o elástico e costurar, para que esse elástico fique escondido e protegido. E aí, vou costurar de novo com uma costura zigue-zague. Eu tô fazendo toda essa saia toda na zigue-zague, porque essa é uma malha que estica bastante e pro ponto não quebrar, tem que ser costurado com um ponto zigue-zague.
lá para a alça. Eu fiz uma alça de 32 por 6, dobrei ela e costurei, tá? Se caso você queira fazer o seu com alça, você vai usar mais ou menos essas medidas. A altura, você pode fazer uma altura maior, porque depois você vai ajustar no corpo. Eu fiz 32. E aí, marquei direitinho onde era para fazer as alças e costurei as alças. E aí, também eu fiz a barra da saia, dobrando uma vez, como é uma malha e não desfia. Dobrei só uma vez e centralizei também aquele detalhezinho. E tá pronto, gente. Quem fizer, me manda lá no Instagram, o post e me marca, eu quero muito ver. Ficou muito lindo e vamos lá pro resultado final.